Olá, hoje nós vamos apresentar sobre o carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular, ele é um câncer de pele que atinge a camada basal da epiderme, por isso esse nome, basocelular. É importante dizer que 80% de todos os tumores cutâneos de pele clara são carcinoma basocelular. Embora ele seja uma lesão maligna, ele tem baixa mortalidade. O carcinoma basocelular, ele pode ter diversas apresentações. Por exemplo, nessa foto à esquerda, em que temos uma pele melanoderma, em que ele se apresenta como um nódulo ou uma elevação. Há sangue em volta da lesão, isso é comum. Do lado direito, nós temos uma apresentação em ferida aberta que não cicatriza. Isso se dá basicamente pelo caráter ulcerativo que essa lesão tem. Outras apresentações possíveis a gente pode ver nesse slide. Em uma pele leucoderma, por exemplo, nessa foto à esquerda acima, apresenta uma mancha irritada, né, vermelha. Lembrando que o carcinoma basocelular é uma lesão de evolução lenta, então ele progride lentamente, essa pode ser uma apresentação inicial. Ao lado direito, nós temos um carcinoma basocelular de apresentação característica em pessoas leucodermas. É uma lesão de bordas elevadas com centro ulcerado e vermelhidão em volta da lesão. Do lado esquerdo, nós temos a presença de telangiectasias, muito comum nessa lesão, que é essa neoformação de vasos. Aqui à direita, embora a foto esteja super exposta, nós temos uma área que lembra uma cicatriz, numa pele mais clara, né? A lesão do carcinoma basocelular, ela pode ter diversas cores. Dentro das razões de desenvolvimento do carcinoma basocelular, existem causas ambientais que favorecem esse desenvolvimento. As três principais que vão ser vistas nesse slide, elas dizem respeito à exposição à luz ultravioleta. Lembrando que a exposição a esse tipo de luz ocasiona mutações no DNA, especificamente no gene supressor tumoral P53. Além disso, na pele, ela atua como um imunossupressor, ou seja, a exposição solar, o uso de câmeras de bronzeamento e fototerapia são fatores que aumentam as chances do desenvolvimento do carcinoma basocelular. Além disso, nós temos outras exposições que podem favorecer o aparecimento dessa lesão, como agentes fotossensibilizadores em tratamentos de cânceres odontológicos ou dermatológicos e a própria exposição crônica ao arsênio, pela ingestão de alimentos ou água contaminadas ou a inalação desse gás. Outras causas, além das ambientais, são as fenotípicas pessoais. Basicamente, como eu falei no início, pessoas de pigmentação clara, seja pele, cabelo ou olhos mais claros, predispõem a essa lesão. A história pregressa de carcinoma basocelular também favorece a reincidência dessa lesão, uma vez que 40 a 50% desses pacientes terão uma outra lesão em 5 anos. Além disso, a imunossupressão, seja por HIV ou transplantes ou induzida pela luz ultravioleta, ela também predispõe ao aparecimento do carcinoma basocelular. Além dessas causas citadas, também temos as causas genéticas, sejam polimorfismos ou transtornos hereditários. Os polimorfismos basicamente se resumem a aqueles genes de pigmentação, como o receptor de melanocortina 1. Enquanto isso, nos transtornos hereditários, temos a maior chance de acometimento dessas pessoas com o carcinoma basocelular quando elas têm síndrome nevoide basocelular, o xeroderma pigmentoso ou albinismo. Nos próximos slides, nós vamos conferir imagens desses síndromes. Aqui à esquerda, nós temos um paciente com a síndrome nevoide basocelular. Abaixo, temos pessoas, ainda que uma foto ilustrativa de albinismo, né, que é essa deficiência da produção de melanina. E ao lado direito, uma paciente com xeroderma pigmentoso. Com relação ao tratamento, informações são importantes de terem sido colhidas na consulta pré-operatória, principalmente com relação a cirurgias prévias, alergias ou histórico de cicatrização daquele paciente. Importante também averiguarmos e mapearmos alguns dos fatores de risco, como o uso de filtro solar e a exposição ao sol, seja no trabalho ou a radiação ultravioleta nas câmeras ou tratamentos.
Importante também falar com o paciente acerca da evolução da sua lesão, quando surgiu, como foi seu crescimento, a mudança de cor, se é mais sensível, é indolor ou não, se libera secreção e se tem algum sintoma associado. O carcinoma basocelular, ele costumamente é indolor. Agora, como que vamos fazer para fazer a exérese cirúrgica do carcinoma basocelular? É importante que façamos a anestesia primeiro. Para isso, temos que fazer um bloqueio de campo, introduzindo obliquamente 45 graus uma agulha, aspirando ela e fazendo botões anestésicos. Lembrando que os botões anestésicos eles têm que ser direcionados para a sua extremidade direita, primeiramente, depois inserido a agulha onde o botão está para que o paciente não sinta mais do que uma dor. O bloqueio de campo infiltrativo, ele tem que ter aspiração, lembrando. Depois troca-se a agulha por uma agulha de calibre maior e começa a inserir o anestésico em diversos planos e ângulos. A primeira linha de tratamento, após a anestesia, é importante evidenciarmos a importância da exérese cirúrgica ou excisão cirúrgica, né? Em carcinomas nodulares menores de 10 milímetros, eles vão ser localizados em áreas não críticas, como a face, né? Bochechas, testes e couro cabeludo. Há também a técnica da micrografia de Morse, que é uma técnica micrográfica em que há melhor delimitação das margens do carcinoma. Além disso, temos a curetragem, que é uma técnica que usa eletrocautério para fazer a queima daquele carcinoma. Essa técnica ela não permite que possamos fazer o exame histopatológico da lesão, o que se caracteriza uma desvantagem. Lembrando também que quando fazemos a exérese cirúrgica da lesão, é mandatório que enviemos essa lesão para o exame anátomo-patológico. A radioterapia e a quimioterapia usa-se em casos em que a exérese foi incompleta, enquanto a crioterapia, embora tenha difícil determinação das margens, ela pode ser feita sem anestesia. Aqui é um pequeno resumo dos atos cirúrgicos. Bom, os riscos durante e após a cirurgia, eles podem ser resumidos em basicamente 3 tópicos: as hemorragias, as infecções e os problemas de cicatrização. Todos eles podem ser evitados com uma adequada consulta pré-cirúrgica ou uso de boas técnicas cirúrgicas durante o ato operatório. No caso das hemorragias, é importante você perguntar sobre cirurgias prévias ou até procedimentos odontológicos e sobre sangramentos anormais que ocorreram durante algum ato operatório que o paciente já passou. Também a gente deve investigar se o paciente é portador de algum problema de coagulação e, durante o exame físico, tentar ficar atento a possíveis hematomas que não possuem explicação pelo paciente, principalmente em regiões de atrito. Um exemplo é a região do cinto da calça, que podem levar a hematomas que são possivelmente indicativos de algum problema de coagulação, caso não seja explicado por nenhum outro motivo pelo paciente. Dessa maneira, a gente pode prever os possíveis sangramentos anormais e estar preparado para controlá-los durante o ato cirúrgico. As infecções, é mandatório certificar de que os equipamentos e a roupa cirúrgica estão devidamente esterilizados. O cirurgião ele também deverá garantir uma boa limpeza do local onde será realizado o procedimento, com um produto de limpeza, no caso, antisséptico hospitalar. Algumas referências dizem que seria interessante evitar conversa durante o ato operatório para também evitar possíveis contaminações. Entre os problemas de cicatrização, o mais comum é o problema de cicatrizações hipertróficas, no caso, os queloides.
No geral, eles são características intrínsecas do paciente e independe da técnica cirúrgica. Por isso, nós devemos investigar sobre cicatrização prévia durante a consulta pré-cirúrgica e para tentar minimizar o máximo possível o paciente desenvolver esses tipos de queloide. Além disso, uma boa técnica cirúrgica contribui também para que sejam deixadas marcas mínimas durante a cirurgia. Bom, o acompanhamento do paciente após o ato operatório, ele consiste em 3 etapas. O primeiro retorno, que é feito de 5 a 10 dias, para a retirada dos pontos e avaliação da ferida operatória. Nesse caso, a gente observa a cicatrização e se ocorreu complicações pós-operatórias. O segundo retorno, ele fica a critério do médico e pode ser de em torno de 10 a 30 dias. E ele é feito para analisar o resultado do exame histopatológico e observar se ocorreu alguma complicação pós-operatória e se há necessidade de alguma outra intervenção. Para o acompanhamento desse paciente, para observar se ocorreu recidiva da lesão ou aparecimento de novas lesões, deve-se agendar retornos semestrais nos primeiros 5 anos, após a intervenção cirúrgica. Caso nada ocorra nesse período, você deve liberar o paciente para retornos anuais. Bom, gente, foi uma apresentação rápida sobre carcinoma base celular. Agradeço meus colegas de turma que contribuíram e permitiram que a gente fizesse esse vídeo. E nesses slides estão as nossas referências.